Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. A paz de Jesus, no nome dele é que damos a paz, hein? Porque dei por ele. Para todos, Deus abençoe. E a todos. Amém. Glória a Deus. Daqui a alguns instantes nós vamos começar, tá bom? Só instantes. E nós vamos iniciar um momento de oração, um momento
louvor. Nosso irmão Paulino, nós vamos estar com o momento de louvor. Em alguns instantes nós vamos começar. Uns instantes só. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Deus te abençoe, Marcone. É bom ouvir a tua voz, já que tu fechou tua câmera, mas é bom ouvir tua Tá voz. fechado não. Tá fechado não, Zé. Seja bem-vindo, Gorete, Vilma, Geralda, Pastor Davi. Agora eu lhe vi, Marcone. Muito bem. Tá se escondendo. É bom lhe ver, servo do Deus vivo. Você é bênção. Deixa eu desligar essa lâmpada que já está ligada. Quem marcou é Marcou melhor para você. E dirige a congregação da Conceição. Ai, tem uma cobra. É. Mas, deixa eu puxar aqui. Bom dia, irmãos. Bom dia. Deus abençoe. Bom dia, graça e paz a todos. Amém. Amém. As lições chegaram, irmã Zélia, mas a gente vai continuar como está, né? Você hoje faz o que você planejou e próximo domingo também vamos fazer o que planejarmos. A lição só quando a gente distribuir, né? É verdade.
Nós vamos dar início à escola bíblica dominical. 12 pessoas, eu digo 12, mas provavelmente deve estar os irmãos compartilhando também com os irmãos, com familiares. Saudamos a todos os irmãos, as congregações que estão nos acompanhando, os irmãos da nossa igreja. É um prazer estar com todos reunidos nesta manhã. Nós vamos fazer a leitura bíblica. Vamos fazer a leitura do Salmo de número 1. E em qualquer forma, pode acompanhar também, tanto no celular. Vocês podem acompanhar também com a Bíblia, se tiver, você pode também nos acompanhar. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada junto à corrente das águas. No devido tempo dá o seu fruto, e cuja floragem não murcha, e tudo quando ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como palha, que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, nós vamos fazer um momento de oração. Vamos orar nesse instante, pedindo orientação, Senhor, sobre esta manhã, na Escola Bíblica Dominical. Está orando também por este que nós estamos passando. Está orando para aqueles irmãos também que estão recuperando, aqueles tantos que colocaram no grupo pedidos de oração. Nós temos alguns irmãos que pediram oração. Pediram ao pastor junto com os irmãos. E em seguida, Simão Paulino, nós vamos passar esse momento para ele, para estar no momento de louvor. Jorge. Oi? Jorge cortou um pouquinho, você pediu para eu orar, não foi? Oi? Cortou um pouquinho, eu não ouvi, Cortou mas aí? me pareceu que você me pediu para orar. Na verdade, o pastor Davi, mas parece que não está escutando, não sei. Então, se o pastor Davi não escutou, o pastor pode orar também, não tem problema nenhum. Eu acho que o pastor Davi não deve estar, não ouviu. Não, é porque cortou também, eu fiquei na dúvida, né? A gente só entendeu o pastor. Aí não disse o nome, cortou na hora do nome. Não cortou na hora do nome? Então, sem problema, nós vamos orar com os dois pastores. Sem problema. O pastor Davi e o pastor Saul. Isso é dobrada. Exatamente, sem Então vamos orar. problema. Primeiro os mais velhos, é? Muito bem. É bênção dobrada. É bênção dobrada. Então vamos orar. Nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, neste dia que tu nos concede. Pedimos a tua bênção de modo especial para todos os teus servos que estão logados nesse estudo de escola dominical de momento. Te pedimos pela nossa condição geral, pela saúde de todos, em especial pelos irmãos que estão enfermos, como a família de Clibanês, de Silvio e todos os irmãos que permanecem em estado de enfermidade. Que tu esteja, Senhor, assistindo teus servos e trazendo a cura de que necessitam. Nesta escola dominical, pedimos que tu sejas com a tua serva,
que estará trazendo-nos a palavra na manhã desse dia, e que tu esteja, Senhor, abrindo a compreensão e o entendimento de cada um de nós. Pedimos pela vida de Jorge, também pela sua saúde, nosso superintendente, pelo conselho da igreja, enfim, te louvamos pela vida de todos os membros da nossa igreja. E agradecemos, Senhor, porque tu tens preservado a vida dos irmãos num momento tão difícil como este que estamos passando. Nos abençoa, abençoa as autoridades do nosso país e se conosco em tudo, no nome de Jesus. Amém. Maravilhoso Deus, ainda na tua santa presença, nós queremos mais uma vez falar com o Senhor e só reforçando aí todos os pedidos do pastor Saul, te pedindo, Senhor Deus, por todos aqueles irmãos que estão enfermos, os familiares dos nossos irmãos que estão enfermos, enfrentando esse momento tão difícil de pandemia, as pessoas até mesmo que nós não conhecemos, que estão passando por esses momentos tão difíceis, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor, em nome de Jesus, segundo os teus santos propósitos, sare e cure todas essas pessoas, ó Pai, ser com todos os habitantes desse mundo, dessa terra, Pai, em nome de Jesus. Quero pedir de forma muito especial também nessa manhã, com a concordância dos meus irmãos, pela vida e saúde do pastor Eduardo Venâncio, que é meu amigo de muitos anos, que está passando por um momento tão difícil, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de sua vida, que o Senhor o livre de todo mal, que o Senhor sare toda a sua dor, toda essa doença que está alcançando a sua saúde, ó Pai, em nome de Jesus. Ser conosco aqui nessa sala, que possamos sair daqui edificados e abençoados por Ti, alimentados por Tua santa palavra. Te oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados irmãos, amém? Vamos louvar ao Senhor com 2 hinos. Estão me ouvindo bem aí? Sim. Amém. Paz do Senhor a todos. Vamos louvar com 2 hinos. Tenho andado à procura do meu próprio bem-querer, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizesse a mim e a qual não estou, eu disse sim. Peço em meus ouvidos
Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi teu nascer, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, Rei dos reis. Foi teu nascer, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É meu prazer é te louvar, ministrar o louvor. É meu prazer é te adorar, te adoramos, Senhor. Deus abençoe cada um. Obrigado, meu irmão Paulinho. Deus te abençoe. Então, nós vamos já passar a palavra à missionária Zé Araújo. Vai estar com a palavra, nos trazendo estudo nesta manhã. Deus abençoe. Usa a cena, Amém. a palavra da manhã. Amém. Eu aqui uma janela para nós ver se dá certo, para eu mostrar aos irmãos o contexto do nosso estudo. Tá visível? Já apareceu para os irmãos? Não, Zé. Mas vai só um instantinho que vai aparecer. Apareceu. Já. Apareceu sim agora. Nós vamos estar um pouco nessa manhã, conteúdo que já vem sendo trabalhado, mas a gente tem encontrado em indagação dia após dia, onde a gente chega.
As pessoas têm dito, nós estamos diante dessa situação por causa a desobediência do ser humano a Deus que tem gerado essa situação. Nós temos ouvido isso em vários lugares. Aí você pode até estar na missionária, você está andando diariamente. Eu digo, não, isso é no percurso. Quando eu vou para o trabalho, eu vou no ônibus e sempre escuto no ônibus as pessoas ou dizerem ou me perguntam. Seu microfone, missionária. Colossais, que surpreendentemente parecem dispostas na forma de um retângulo exato. E o que é mais surpreendente é o que os mais de 13 mil blocos de pedra fixados Mas é. O som da missionária foram encaixados não está sendo ouvido. sem uso de argamassa. O que levanta a questão? Irmã Zélia. Irmã Zélia. Irmã Zélia. Irmã Zélia. Sim. Seu microfone não estava habilitado. Desde o início. Teve que entrar pelo celular, o computador travou o microfone. Dizendo aos irmãos que nós vamos estar estudando sobre o pecado e salvação. É um assunto que tem sido falado muito nos últimos tempos, principalmente diante do quadro que estamos, e as pessoas têm dito assim, isso é por causa do pecado, isso é por causa do pecado. Mas aí, dentro do contexto, nós vamos... O que é pecado? Nós vamos também nos indagar o que a Bíblia fala sobre o pecado. O pecado provoca a ira de Deus? Com relação ao pecado, há alguma solução na Bíblia para o ser humano? Podemos até qual é o plano de Deus de salvação do pecador? Tem algum texto que vai tratar diretamente sobre a questão da ira devido ao homem ter se afastado dele? Quando a gente abre em Mateus capítulo 25, verso 46, a palavra e irão estes tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Quem é que vai para o tormento eterno? Quem é que vai para a vida eterna? Dentro desse contexto, nós vamos ler o texto que se encontra em Romanos, capítulo 3, versos 23 e 26. Que os irmãos podem abrir a sua Bíblia, se a visão não estiver muito clara para os irmãos, mas o texto nos diz: porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus, sendo justificados graçamente sua graça pela redenção
em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para provação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Ciência para demonstração sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador aquele que tem fé em Jesus. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, divino Senhor, estamos diante de Ti para ti e contigo. Por isso te rogamos, perdoa os nossos pecados, seja de pensamento, palavra, obra e omissão. Passe o sangue do Cordeiro, deixe-nos mais alvo do que a neve, para que possamos ter acesso ao Santo dos Santos e possamos bendizer-te na beleza da santidade. Com o estudo da sua palavra nesta manhã, com todos nós, a tua igreja, porque estamos reunidos em teu nome, Jesus, reconhecendo os seus feitos em o nosso favor. Rendemos graça ao nosso Deus e Pai por tudo que você fez em o nosso favor. E rogamos que o seu Santo Espírito ministre a sua palavra aos nossos corações. Assim rogamos e para a glória de Jesus. Amém. Se antes nós tínhamos lido um texto de Mateus 25, verso 46, falando a respeito da ira e do tormento eterno e da salvação, agora nós vemos aqui em Romanos, o texto diz para nós, todos pecaram. Então, não foi só Adão que pecou, não foi só Eva que pecou, mas a partir de Adão e Eva, o pecado passou todo o ser humano. E a palavra nos diz claramente, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se o ser humano sem Deus, ele está sujeito à morte eterna. Mas aí entra a graça de Deus, ou a ação gloriosa de Deus, como nós podemos ver em Gênesis 3:15, em que ele, Deus, apresenta a solução para nós, ou seja, para o ser humano. E essa solução, ela se dá através da pessoa de Cristo Jesus. Pois a palavra nos diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Essa ação gloriosa, ela se deu exatamente para que pudesse resgatar aquele que estava morto em delitos. E como nós vimos, são todos os homens, que todos pecaram. Em Romanos 3:10 diz que não há um justo, nenhum sequer. Não há justo. Todo ser humano carece da misericórdia de Deus. Agora, todo ser humano só vai desfrutar dessa misericórdia pela fé. Quando a gente lê os capítulos 11, 6, a palavra nos deixa clara que
Nós não vemos a glória de Deus se não for pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quem quer se aproximar de Deus, isso se dá pela fé. E o que é a fé? Hebreus 11:1 nos diz o que é a fé. A fé é um fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Todos pecaram, estão destituídos já, mas são justificados gratuitamente. De que forma? Pela graça da redenção que há em Cristo Jesus. Então, é que o ser humano é redimido dos pecados e pode desfrutar da salvação oferecida. O ser humano quer ser salvo? Busque a Deus. Busque a Deus. E como é que ele busca a Deus? Ele precisa ser consciente, precisa de Deus. E ele precisa ser consciente que precisa de Deus, porque ele traz o mesmo a natureza pecaminosa. Ou seja, está no homem o pecado. E quem é esse homem? Esse homem se fala de toda a humanidade. Homens e mulheres, o ser humano em si, ele traz consigo a natureza pecaminosa. E aí você pode perguntar, o que é pecado? Pecado é o caminho ou sair do caminho. Aí você pode perguntar, e quem é o caminho? E o que é sair do caminho? Quando você olha em João 14:6, se você quiser pode conferir a Bíblia, qual você está com ela em mãos, e que você maneje bem esta palavra. No Evangelho de João 14:6, o Senhor disse claramente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Errar o caminho é não reconhecer a Jesus como o insuficiente Senhor e Salvador do pecador. Ele diz, eu sou o caminho. E o que é sair do caminho? Você pode até se dizer, eu já conheci Jesus, eu já andei com Jesus. Se você agora estiver afastado de Jesus, você saiu do caminho. Você saiu daquele que te coloca diante de Deus. Porque ele mesmo diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. É assim para a palavra que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Quando você olha para o Brasil, que é considerado um país cristão, ou um país católico, você encontra o cristianismo apresentando a questão do pecado para a humanidade. E vai apresentar não só no sentido de errar o caminho ou de sair do caminho. Em primeira instância, nós vamos observar no sentido geral o que seria o pecado. A ideia mental do pecado está relacionada à lei de Deus e ao próprio Deus.
E aonde é que você tem a lei? Você, quando lê de Gênesis a Deuteronômio, você tem a lei. E na lei vem fazendo toda a recomendação a respeito de estarmos ou não na presença de Deus, de andarmos de conformidade à vontade de Deus. Você vai observar que a ideia fundamental do pecado, como eu estava dizendo, que a Deus o portanto, pecado é toda determinação, propósito e atitude das criaturas morais que se apresenta contrário à vontade de Deus. Essas criaturas, lembra Romanos 3, 20, são todos homens que todos pecaram e destituídos estão. Glória a Deus. Além disso, você e eu podemos ler Romanos 3:20, Romanos 15, Romanos 7:7, Tiago 4:12, outro 4:17, que em todos esses versículos nós vamos contemplar falando peito do pecado. Seguindo o contexto sobre o pecado, o que seria pecado? A perversidade do pecado se encontra no fato de que é contrário a Deus. Mesmo quando predicamos nós mesmos, outros, não pense que a gente peca só em relação, nós também em relação a nós mesmos. E isto podemos, por exemplo, em Gênesis, capítulo 39, verso 9, ao 51, verso 4. Nesses dois textos, você vai contemplar a discussão a respeito de pecados contra nós mesmos, pecarmos contra o nosso. Além disso, como eu estava falando para os irmãos, a respeito de pecado na vida do cristianismo, não estou falando só na visão do Evangelho, falando agora a respeito de pecado na visão do cristianismo e a respeito do que é dito com relação ao nosso país, que é um país cristão, por ser um país católico. E dentro desse contexto, nós, na colocação, a respeito, você vai ouvir a respeito do pecado mortal, do pecado original e a respeito do pecado venial. Isso falando em termos de cristianismo. E o que seria pecado mortal? Aquele que viola gravemente a Deus, torna a alma de pena eterna. E depois tem uma outra colocação, pecado original. Pecado original, já que se fez mortal. Aquele que marca todos os seres humanos, o feito do primeiro ato de obediência cometido por Adão. Então, isso aí nós vemos que o pecado original origina lá e passa para todos os homens. Quanto que o pecado mortal diz que o ser humano está passivo de pena e morte na terra, o pecado original que você herdou em Adão, a partir de Adão, todos os seres humanos receberam a natureza pecaminosa, e ainda falando da história do pecado venial, que é apresentado pelo catolicismo. E esse pecado venial? Pecado que não priva a alma
da graça divina, seja porque é cometido sem a completa consciência da sua seriedade. Você pecou, mas não sabia que estava pecando. Ou você pecou, mas não tem intenção de pecar. O ser humano fez a classificação pecado branco e pecado preto, ou pecadinho pequeno e pecadinho grande. Eu dizer a todos que nos ouvem, pecado é pecado. E quando a gente olha em Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2, nós vamos contemplar o profeta dizendo faz texto que a água não está encolhida, nem o ouvido gravado, não posso ouvir o ser humano. Entretanto, ele faz ênfase que para o de Deus são os nossos pecados. Ele lá não vai fazer a leitura de pecado de pecado original ou de pecado venial. Ele faz a leitura de pecado. Ou seja, de modo que o ser humano errou o alvo e o ser humano errado o caminho. Ou o ser humano tem saído do caminho. O alvo, ou quem erra o caminho, ou quem sai do caminho, só tem um destino. O destino é porque o Senhor diz, apartai-vos de mim, malditos, vai ser a expressão declarada pelo Senhor Jesus quando vier com isso. Apartai-vos de mim, malditos, eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ele me faz classificação de dizer, se você estiver nessa situação, não está bem, mas está diante de Deus. Eu quero lhe dizer, nessa manhã, você que é cristão, que a Bíblia nos recomenda em 14, que nós devemos confessar a Deus os nossos pecados, porque Ele, o Senhor, vai nos perdoar. Aí você pode até dizer assim, missionários, isso foi uma recomendação de 2 Crônicas para o Antigo Testamento, para a Antiga Aliança. Nós não estamos no Antigo Testamento, nós estamos no Novo Testamento, nós estamos na nossa, nós estamos no pacto. Eu quero também lhe dizer que em João 1,9, é lá na Nova Aliança que João diz para nós, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele aqui não faz leitura de dizer é do Antigo ou do Novo. Ele diz que nós precisamos confessar. Ele, João, faz a classificação de pecado mortal, de pecado original e venial. Ele traz para o ser humano essa situação, que é a situação do pecado, que o pecado separa o homem de Deus, e que o homem só vai ver a glória de Deus se estiver por trás da cruz de Cristo. Porque foi Cristo que Deus uma única solução para unir o dos seus pecados. Não existe outra solução. Você até aqui que ora praticamente 24 horas. Você pode até que dá quase 4 horas. Se você olhar o exemplo de Cornélio, vai mostrar que Cornélio era um homem de oração e era um homem que dava esmola. Um dia, estando em oração, você lê Atos 10, contemplar que o Senhor vem e fala com Cornélio, diz Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram
minha, dependendo da tradução da sua Bíblia. Mas ele diz, mas você não chegou à minha memória. Se você tem memória, eu quero te fazer uma recomendação, olha, na cidade de Jope, na corredor, entre um homem chamado Simão, de sobrenome Pedro, chamá-lo, que ele virá e te dirá as palavras que você precisa ouvir chegar à minha presença. Essa foi a recomendação do nosso Senhor, do nosso Deus, que é Senhor de todas as coisas, que é aquele que conhece o íntimo do teu ser, porque ele diz em sua palavra, a palavra faz divisão entre a alma e o espírito, junta em medula e conhece o intento dos corações, ou o intento do coração do homem. Por isso Deus falou com Cornélio, olha, se a tua intenção é de ser salvo mediante as orações e as esmolas, eu quero te dizer que você não é salvo. Porque se assim fosse, amados, anularia a ação gloriosa de Cristo na cruz. Agora, com isso, não estou querendo dizer que você não precisa orar e que você não precisa fazer boas obras. Quando você faz o capítulo 2, no verso 8, você vai ter a declaração dizendo: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E no verso vai dizer: não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. E no verso 10 vai dizer que você e eu fomos reservados por Deus para boas obras. Por isso, você e eu precisamos ser conscientes, dia após dia, momento após momento, que precisamos, no nosso dia a dia, confessar a Deus os nossos pecados. Você olha, por exemplo, a oração de Neemias, Neemias coloca na brecha da intercessão por ele e por todos da sua pátria, dizendo eles todos pecaram e que todos estavam distantes da misericórdia, ou da graça, ou da benevolência de Deus em favor daquele que busca a face de Deus, que busca de forma certa, ou seja, que busca a pessoa de Cristo Jesus. Então, eu espero que os irmãos tenham entendido. Você vai encontrar no Brasil e também fora do Brasil, nos países que são considerados católicos, que eles vão estar fazendo declaração sobre pecado mortal, pecado original, pecado venial. Eu quero dizer que você precisa na sua mente o que é pecado e que você precisa confessar os seus pecados e confessar a Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Você não pense que está confessando os seus pecados na hora que você faz uma boa obra. Você não pense que está confessando os seus pecados na hora que você faz uma oração. Então, eu estou fazendo? Não. Basta que você faça da forma certa. Precisamos orar? Sim. Precisamos orar em nome de quem? Em nome de Cristo Jesus. Porque é o único que apresenta o ser humano a Deus. E eu preciso orar por quem? Você precisa primeiro orar por você mesmo. Segundo, você precisa orar pelo seu próximo. E quem é o seu próximo? Todos. Seja sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu filho, neto, bisneto, quem seja é seu próximo. Todo aquele que tem a imagem e semelhança do Senhor, porque foi criado
por Deus. E por todos eles, você e eu precisamos orar. Precisamos buscar a face de Deus por eles. Eu já não preciso orar por todo mundo. Não pense assim. Eu não sou missionária porque eu já estou, ou eu já sou cristão, eu já sou salvo. Eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, recebeu a Senhor para fazer o seguinte, ó. Em Marcos, capítulo 16, verso 15, diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, é dever nosso pregar o evangelho a toda criatura. Na hora que você e eu não pregamos o evangelho, estamos cometendo o pecado da desobediência dessa ordem dada por Deus. Mas eu não vou a Deus porque nem todos vão se salvar. Mas você não sabe quem vai ser salvo. Você não foi escolhido para fazer a classificação. Este está salvo, este está perdido. Este está salvo, este está perdido. Não. Você foi chamado por Deus para ir e anunciar as boas novas de salvação. E fazer para toda a humanidade. O que importa é que você obedeça. A palavra diz: crê e for batizado, será salvo. Porém, quem não crê, já está condenado. Mas não é você, nem sou eu, não somos nós quem vamos classificar se está salvo ou perdido. Precisamos realmente entender que todos pecaram, são destituídos da glória de Deus, que em Romanos 6, 23 vai dizer para nós que o salário que merecemos é a morte, mas todo aquele que confessar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, esse está salvo. Mas muitos precisam, e a própria palavra chama atenção, como ouvirão se não há quem pregue? Pregarão se não foram enviados? Quero lhe dizer que você foi chamado para ir e anunciar. Anunciar em sua casa, anunciar em sua vizinhança, anunciar no seu trabalho, anunciar na escola, anunciar todo aquele que se aproxima de você. E se ninguém não se aproximar de mim, se eu estou livre, então você se aproxima. Porque o Senhor disse a você: ir de pregar, ir de fazer discípulos. E você precisa obedecer, porque quando não obedecemos, estamos fora do plano de Deus, ao anunciar ao pecador, aquele que se encontra em Deus e sem salvação. Se você ler Ezequiel, capítulo 3, lá o texto está lá, vai encontrar a recomendação para pregar para o ímpio, mas também vai encontrar a recomendação para pregar para aquele que um dia confessou ser cristão e agora saiu do caminho. Não se encontra no caminho. Então, é uma recomendação bíblica que todos nós devemos fazer ciência a todo ser humano com relação a estar no caminho, com relação a estar na presença de Deus, ou com relação a estar fora do caminho, ou fora da presença de Deus. E você e eu estamos sabendo que essa situação só se dá mediante para confessarmos os nossos pecados, vem a ação quando confessamos o pecado da forma e através da pessoa certa. Você e eu conhecemos o pecado e clamamos a misericórdia de Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Em relação ainda ao pecado, nós queremos fazer ênfase
das principais doutrinas sobre o pecado. O cristianismo, volto a citar a questão, o cristianismo, porque nós professamos ser cristãos, então, na visão do cristianismo, o que é o pecado? O pecado aparece no cristianismo, principalmente em Santo Agostinho, que associa o pecado à culpa herdada por todo o gênero humano depois de Adão e Eva sucumbirem à tentação do diabo devido ao seu orgulho e rejeitarem a obediência a Deus. Então, nós vamos lá, aí mostrando para nós precisamos estar atentos à questão do pecado. Como já disse, volta a resposta, pode até dizer, você está querendo estar com isso? O G ensina que tudo o que a gente repite várias vezes é para gerar consciência daquela realidade. Então, se repetir o termo pecado por várias vezes, é querer trazer a tua e a minha memória que nós somos pecadores, que nós precisamos de Cristo Jesus, precisamos da sua ação gloriosa, precisamos desse reconhecimento e precisamos estar aonde estamos a planta do nosso pé. Além do contexto, agora vamos mais para perto do nosso contexto. Veja qual é o contexto. Calvinista a respeito do pecado. Calvino acreditava que o pecado não é simplesmente para os atos perversos que cometemos. É a direção e a inclinação da própria natureza humana em sua condição decaída. Cometemos pecado porque somos pecadores. E isso você vai observar que acontece da criança ao ancião. O pai e a mãe na criança a pecar. Mas ela traz consigo a natureza pecaminosa. Você vai observar que a própria criança apresenta atos de desobediência. E muitas das vezes, além de apresentar o ato de desobediência, quando é chamada ela ao conserto, muitas das vezes ela não quer esse conserto. Quem chama ela ao conserto? Se você observar, quem chama a criança ao conserto deve ser o pai, a mãe, ou o responsável pela sua criação. A palavra já nos ensina em Provérbios 22:6 que devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E diz esse texto que ainda quando ela envelhecer, não se desviará desse ensinamento. O salmista disse no Salmo 119:11, que ele escondeu a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra Deus. Quando você olha nesse mesmo Salmo, no verso 105, ele vai dizer que ela, a palavra, é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Você e eu precisamos ler a palavra. Precisamos meditar na palavra de recomendação. No texto que o presbítero Jorge leu nessa manhã, nós temos a recomendação que devemos meditar nessa palavra dia e de noite. E à medida que nós meditamos nessa palavra,
A própria palavra vai dizer para nós que nós somos uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas ragens não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. Mas vai dizer que não é assim o caminho dos ímpios. Também vai dizer que o Senhor conhece o fim do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. E tudo que nos faz perecer é o pecado. Por isso precisamos momento após momento confessar os pecados. E o apóstolo Paulo vai nos dizer que não deixemos que o se ponha sobre a nossa ira, mas que confessemos a Deus, que busquemos a face do Senhor. Quando a gente olha também na palavra, nós vamos encontrar a recomendação que devemos buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo, que devemos invocá-lo enquanto estamos perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você e eu só podemos isso enquanto estamos vivos. Porque após a morte, diz a palavra, segue-se o juízo. Ou segue-se o juízo para a vida, ou segue-se o juízo para a morte eterna. Porque só há duas condições mediante o pecado. Se você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, como justificador dos seus pecados, você vai ouvir, vinde bendito de meu Pai. Se não o reconheceu, você vai receber naquele dia a sentença, apartado para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, lembre, o pecado é simplesmente o nome para os atos perversos que cometemos. Antes é a direção e a inclinação da própria natureza humana em sua condição decaída. Por isso, busquemos ao Senhor. Busquemos ao Senhor. Tem nos dado a oportunidade de buscar a sua face. Ele tem nos dado a oportunidade de ouvir a sua palavra. Palavra essa que aonde vai, não volta vazia, mas faz aquilo que ao Senhor apraz. E apraz ao Senhor que o ser humano confesse os seus pecados, reconheça a sua natureza pecaminosa e se volte a Deus através de Cristo Jesus. Além da doutrina apresentada por Calvino, citamos aqui um outro que é a visão de Pelágio ou o pelagianismo. O que é que eles dizem a respeito do pecado? O pelagianismo foi um conceito teológico que negava o pecado original. Anteriormente eu falei para vocês a questão do pecado mortal, original, pecado venial, que você pode encontrar literaturas que vão fazer a menção do pecado original. O pelagianismo foi um conceito teológico que negava o pecado original, a corrupção da natureza humana, o servo, o arbítrio visado, cativo, e a necessidade da divina para a salvação. Essa doutrina nega qualquer ligação entre o pecado de Adão e o caráter e as ações dos seus descendentes. Nós não vamos estar aqui nos detendo sobre a questão do pelagianismo, mas apenas trouxemos a visão apresentada por e a visão apresentada por Pelágio a respeito do pecado. A Bíblia, ela vai apresentar para nós não só a questão do pecado,
mas também a questão da salvação. Vai mostrar, como já citamos em vários contextos, a questão da natureza pecaminosa, a questão de errar o caminho, ou a questão de sair do caminho, porque também temos aquele que diz, olha, eu nasci na igreja, logo eu estou isento de pecado. E dentro desse contexto nós vamos encontrar, não todos, mas filhos de cristãos, dizendo que, porque nasceram de pais cristãos, já estão salvos. A Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia ensina que o ser humano, individualmente, precisa confessar a Deus o seu pecado, conhecer que só Jesus é que pode salvar. Só Jesus. Então, se na Bíblia, onde se pode encontrar falando sobre o pecado? Aí você vai encontrar na lei, ou seja, nos livros, nos poetas, nos profetas, seja os profetas maiores, seja os profetas menores. E aí citamos alguns exemplos de onde você pode encontrar falando sobre o pecado. Quando você vai para Gênesis, você vai encontrar a partir de Gênesis 3, falando sobre a questão do pecado. Você vai encontrar em Êxodo, quando vai apresentar para a lei, o que não está de acordo com a lei, falando do Antigo Testamento, embaixo do jugo do pecado. Você vai encontrar em Levítico, em Número, em Deuteronômio, mas depois você vai encontrar em vários outros textos mostrando a ação e a ação do ser humano com relação a Deus. Você, quando olha todos esses versículos, tem vários outros que recomendar, porque não é só no Antigo Testamento que vai falar a respeito do pecado, mas também você contar a respeito do pecado em todo o Novo Testamento. E aqui citamos exemplo em Mateus, você vai encontrar em Marcos, em Lucas, em João, em Atos, em Romanos. Inclusive o texto que nós tomamos base para o estudo dessa manhã foi em Romanos. Além do texto citado, você ainda vai encontrar mais outras 6 passagens que falam sobre o pecado. Você vai entrar em 1 Coríntios, 2 Coríntios, em Gálatas, em Efésios, em Timóteo. Em todos esses livros, mostrando a questão do pecado e levando você a entender que precisa de Deus e que você deve recorrer a Deus da forma correta, para que você possa desfrutar da graça divina de Deus, que é a salvação de Cristo Jesus. Mas além das cartas paulinas e dos evangelhos, você vai encontrar em Hebreus, você vai encontrar nas cartas gerais. E somando esse contexto sobre pecado, você vai encontrar as Sagradas Escrituras 169 vezes o pecado, e que vai tratar de várias formas, a forma como o ser humano precisa única e exclusivamente de Deus, e que só tem essa ligadura através da pessoa de Jesus. Só trazendo à memória o que já foi dito nessa manhã, Jesus disse: o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se ninguém gozará da presença de Deus se não estiver em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus Ele tem a solução.
Só em Cristo Jesus ele gozará da graça sana, porque ele vai nos conduzir ao pleno conhecimento da verdade e da plena solução que é dada através de Cristo Jesus. Só através de Cristo é que você vai ter a solução. Só através dele. E o que é salvação? Salvação seria a ação ou efeito de salvar-se, de libertar-se. Também seria pessoa ou coisa que salva. De quê? De perigo, de situação difícil. Onde é que você arranjou essas definições? Você vai para um dicionário portuguesa, língua portuguesa, vai apresentar essas definições. Além dessas definições, você também vai encontrar como ação ou efeito de salvar, de livrar do mal ou do perigo. Também vai encontrar que é algo ou alguém que salva, que livra do perigo, de uma situação desagradável. Nesse contexto, o professor foi sua salvação. Direito, o exemplo do aluno estava numa situação difícil, chega o professor e lhe dá um norte de como solucionar a questão. Aí você pergunta, quem te salvou dessa situação? O professor. Mas quem te salva da morte espiritual? Quem te coloca na presença de Deus? Quem te conduz entre uns? Aí você vai ver que no sentido religioso, salvação é libertação espiritual e eterna pela fé em Cristo. Ele, você e eu temos a salvação. Nunca esqueça disso. Eu quero comunhão com Deus. Se você se diz isso, lembre-se que essa comunhão se dá por Jesus Cristo. Em nenhum outro. Se você olhar no contexto de mundo, você vai encontrar várias recomendações de acordo com as diversas religiões que são apresentadas, mas eu quero te dizer que muitas delas, em vez de conduzir o homem, Deus conduz o homem à morte espiritual. Por isso, quando você olha nas cartas de João, nós temos a recomendação de termos o cuidado de não dificultarmos o caminho para aqueles que necessitam de Deus, através de Cristo Jesus. Eu vou ler aqui um texto para nós, que eu considerei bem interessante, quando se tem a pergunta: qual é o plano de Deus para a salvação? Qual é o plano de Deus para a tua salvação, para a minha salvação, para a nossa salvação? Se você observou tudo que foi dito nessa manhã, e que tudo foi dito saiu das Escrituras, ou seja, da Bíblia, você entendeu que é pecador. Você entendeu que sem Cristo você está destituído da glória dele. Você também entendeu que só através de Cristo é que você é o verdadeiro
encontro com Deus. E quando você lê Romanos, capítulo do 31 ao 39, você vai entender que nenhuma situação, por mais adversa que seja, vai te separar de Deus. Porque quem te justifica não são os teus atos, não são os meus atos, não são os nossos atos. Quem nos justifica é Cristo Jesus, o Senhor, o Messias enviado de Deus, ou enviado por Deus. Fazendo a leitura do texto para os irmãos. A desobediência de Adão e Eva a Deus condenou o mundo ao pecado, sofrimento e morte. Por causa do pecado, o relacionamento da humanidade com Deus foi cortado. Mas, em seu amor, os próprios o caminho, ou seja, o único caminho para reconciliar os pecadores consigo mesmo. Jesus suportou o castigo pelo pecado da humanidade, morrendo na cruz. Por meio da sua morte e ressurreição, ele venceu o poder do pecado e da morte, para que as pessoas pudessem receber o perdão dos pecados e ter a vida com Deus por toda a eternidade. A salvação é um dom de Deus para todos os que optam recebê-la e se comprometem em segui-lo. A fé em Cristo e não o fato de pertencer à igreja ou fazer boas obras é o único requisito para a salvação. Eu considerei esse texto importante para ler para os irmãos, porque ele faz uma síntese a respeito do pecado e, em contrapartida, apresenta a solução para o pecado, mostra ao pecador que só através de Cristo Jesus é que ele, pecador, ou seja, você e eu, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, necessitamos dessa graça que o nosso Deus e Pai proporcionou a todos na pessoa de Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus nos... E agora estamos à disposição dos irmãos, que queira fazer alguma colocação ou queira fazer alguma pergunta. Nós temos entre nós o pastor Saul, o pastor Davi, temos Vitor, dentre eles Vitor Jorge, temos diáconos. Se a missionária não souber responder, tem muitos irmãos que vão saber responder às indagações que forem dadas. Mas queremos dizer que estamos às ordens. Em primeiro lugar, agradeço a Deus, agradeço ao pastor, juntamente com todo o conselho da igreja, por ter me dado essa oportunidade. A palavra está com o presbítero Jorge, já que nenhum irmão quis fazer nenhuma colocação, nem pergunta.
a palavra de gratidão à nossa irmã Zélia, pelo estudo desta manhã. Deus abençoe nossa irmã. Estamos à presença do pastor Saulo. Nesse momento, vou passar a palavra para o pastor, vai ter os avisos de interesse da nossa igreja. É um dos maiores desejos da humanidade. Jorge, apenas avisar o culto à noite, no horário de costume, né? Ok? Sim. Queremos apenas lembrar os irmãos a continuação do nosso culto de hoje. Hoje à noite nós vamos tratar do tema Segunda Vinda, Israel como Sinal, parte 2. Nós já tratamos da parte 1, hoje vamos tratar da parte 2. A respeito do tema Segunda Vinda, Israel como Sinal. É o tema do sermão de hoje à noite. Ok? A representação da morte. Todos os Será via Meet ou YouTube? Oi? Não vi não, Jorge. Meet, cara. Pastor Davi está perguntando se era via Meet. É o Meet do YouTube. Nós vamos transmitir pelo Meet. O irmão Otto vai disponibilizar o endereço, então todos podem acompanhar também, tá bom? E também, aproveitando, já coloquei, falei do irmão Otto, se algum irmão que também quiser fazer, vamos passar essas 2 semanas, né, pastor? Em tese, né? Pode ser que possa se estender um pouco, mas se os irmãos quiserem fazer também, geralmente as contribuições tanto dízimos e ofertas, o irmão Otto, vou até sugerir para que ele coloque também no grupo, se algum irmão quiser também fazer, disponibilizar seus dízimos e ofertas, então pelo Pix também pela conta da missão da nossa igreja, está disponibilizado para que eles quiserem também fazer as suas transferências. Jorge? Pois não. Me permita só uma observação também, mais para a irmã Zélia, não é? É que a partir deste mês, nós não podemos fazer despesa nenhuma sem ser via conta. E todas as nossas arrecadações precisam ser depositadas e depois efetuado o saque ou fazer a transferência via Pix ou transferência para as contas devidas e mesmo para o pagamento de contas de água, luz, telefone, tudo mais tem que ser débito em conta. Só lembrando isso, né? Se houver alguma dificuldade de compreensão de como fazer isso, irmã Zélia, eu estou à disposição no privado, pode falar comigo. Ok, Jorge? Tá certo. Depois a gente conversa, porque já fiz depósito, aí fiz o saque, depositei, mas aí ainda dentro do contexto de maio. Agora, para junho até então, a gente vai começar essa semana a fazer da forma como o pastor está dizendo. Zélia, isso tem que ter acontecido desde o dia 1º. Tá certo? Sim, então não tem nada. A gente não tem nem que ver essa questão do contexto passado. Tem que pegar, assim, toda a movimentação da igreja a partir de 1 de junho tem que ser via conta. Todo e qualquer movimento. Mesmo que seja resquício de meses anteriores. Tá certo? Só para a gente. Tá certo. Muito bem, estando esclarecido isso, nós agradecemos a todos os irmãos, que estão, muitos irmãos da congregações também estão nos acompanhando. Obrigado à presença dos irmãos da Lagoa Seca, tem nosso irmão de Barra de Santa Rosa, temos muitos irmãos também nos acompanhando. Deus abençoe todos os irmãos. Lembrando o nosso compromisso no culto, no horário, e todos podem acompanhar. Pedir a nosso irmão Alexandre Pascoal para fazer essa oração.
E logo após a oração do nosso irmão Alexandre Pascoal, nós vamos nos despedir com todos os irmãos. Graça e paz, irmãos. Estão ouvindo direitinho? Sim. Sim. Vamos orar, irmãos, agradecendo ao Senhor por este momento. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos. Em primeiro lugar, pela tua graça de estarmos aqui saudáveis. Em segundo lugar, por essa exposição bíblica que o Senhor orientou a irmã Zélia através do teu Espírito. Em terceiro lugar, Senhor, nós colocamos em tuas mãos a vida de cada irmão aqui presente e todas as suas famílias representadas, que o Senhor possa os guardar. À noite, ao Senhor, também nos traga para ouvir e nos alimentarmos da tua palavra. E isso debaixo da tua providência maravilhosa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com
por